caminho de milagres para mim e para você, aquele que trouxe a maior de todas as provisões, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado, Espírito de Deus, pela tua presença em nosso meio. Deus, não há impossíveis para ti, não há coisa que seja demasiadamente difícil, tudo é possível àquele que crê. E cremos que o Senhor tem um caminho de milagres para o povo brasileiro. Ministra mesmo, Espírito de Deus, e recolhe o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Podem sentar e pegue a sua Bíblia e a palavra de Deus. Salmo de número 32. Você crê nisso que você acabou de cantar? Amém? Então quem sabe alguém nessa noite que está precisando de um milagre. Passou por um vale, por um deserto, por perdas. Jeová Jirê irá prover de novo. Vamos crer nessa verdade, amém? Salmo de número 32. Louvado seja o Senhor, que dia tremendo. Podemos passar aqui algumas horas, alguns momentos, buscando mais do Senhor, porque oração é relacionamento com Deus. Salmo 32, eu quero ir lendo aqui junto com você e refletindo. O texto diz assim: esse salmo possivelmente tenha sido escrito por Davi, após ele ser ministrado pelo profeta Natã, e ele cai em si, e ele toma consciência do seu pecado de adultério, quando ele adultera com Batseba. E ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele fala aqui da bênção do perdão. Ele diz: é feliz, é bem-aventurado aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano que a sua iniquidade é perdoada. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado cauterizado, que parece que a pessoa se torna insensível. Ela não sente mais que aquilo está violando princípios do Senhor. Se acostuma naquela prática pecaminosa. Mas ele diz: olha, quando uma pessoa experimenta o perdão daquilo que é uma prática pecaminosa na vida dela, essa pessoa é bem-aventurada. Ele diz: bem-aventurado, feliz o ser humano a quem o Senhor não atribui isso, não percebe nele, não nota nele esse pecado contumaz, e em cujo espírito não há dolo. Se falha, se peca, não é porque planeja, não é por um programa, não há dolo, não há intenção, é um deslize. E ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O peso do pecado. O peso do pecado adoece. Quantas pessoas doentes emocionalmente por falta de confessar pecado. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E então ele diz aqui: olha, eu calei, os meus ossos envelheceram, eu adoeci, eu sofri. E ele continua: por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, não é o diabo que pesava a mão no texto, é o próprio Deus. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. Se tem algo fantástico, é estar em paz com o Criador do universo. Não há nada mais tremendo, não há nada mais maravilhoso do que estar em paz com Deus. Mas aquela pessoa que não toma uma posição de arrependimento, e a meu ver, arrependimento é mudança de atitude. Talvez pode até ser marcado por lágrimas, mas não necessariamente. A Bíblia diz que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento e não encontrou. Lágrimas muitas vezes pode ser um teatro.
Coração franco e arrependido se posiciona. Muda a sua atitude. E o salmista diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Já viu aquele terreno trincado de seco? Ele diz aqui: o meu vigor se tornou dessa forma. Igual terra seca que trinca. Igual a irmã Nadir, né, que fica chamando o povo de terra seca, porque na opinião dela, é um povo que vive na prática pecaminosa. É assim que fica realmente o coração, a vida de uma pessoa que não toma uma posição de ouvir a voz do Senhor chamando ao arrependimento. E no versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Vamos ler todos juntos? Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos e irmãs, que privilégio! O que é um réu confesso? É aquele que admite: Senhor, eu tenho falhado, eu tenho pecado, eu tenho tido um palavreado agressivo, as minhas atitudes não estão em coerência com a tua palavra, eu tenho pecado contra ti, eu tenho pecado contra o meu irmão, eu admito, eu não consigo vencer sozinho, tu és a minha força, me ajuda, provoca arrependimento no meu coração. Irmãos e irmãs, se a gente não está conseguindo arrepender, tem que clamar: Espírito de Deus, provoca arrependimento no meu coração. Ele diz aqui: confessarei ao Senhor. Ele não fala para confessar o pecado para uma pessoa próxima. Ele não fala para você ir para um clérigo confessar o pecado lá, nem para um pastor, nem para ninguém. É ao Senhor. Confessei ao Senhor. Jesus é o perfeito mediador, e por meio dele eu e você falamos com o Todo-Poderoso. Por Jesus, eu e você podemos estar agora na sala do trono de Deus falando com ele. E ele diz: confessarei ao Senhor. E qual é o resultado de tudo isso? Sendo assim, olha só, dia de oração, hein? Sendo assim, todo homem piedoso, todo ser humano, homem, mulher, que são piedosos, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Se a nossa atitude for essa, de confessar, de admitir, de arrepender, de mudança diante do Senhor, nós vamos orar e Ele vai responder o nosso clamor, Ele vai trazer livramento. Ele diz aqui: nós vamos encontrar, nós vamos suplicar e nós vamos passar por um momento de turbulências, mas nós vamos vencer. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não vai acontecer. O que vai acontecer? Não vai atingir. Continua: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aleluia! Ele traz livramento sobre o seu povo, esse povo que tem comunhão com ele, porque o pecado separa. E ele diz: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Irmãos e irmãs, precisamos pedir ao Senhor conselho, que Ele vai dar mesmo. Pode pedir que Ele vai dar. Quando nós formos às urnas, Ele está dando conselho, está direcionando. E Ele diz aqui: não sejas, olha só a instrução, não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. O que ele está falando? Acorda, para de viver nessa prática, se posiciona. Não seja como um cavalo, uma mula que tem que ser direcionado. Aí ele diz aqui: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor. Vamos ler todos juntos esse final aqui. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia! Irmãos e irmãs, sabe como eu e você podemos viver essa vida? Só por meio de Jesus Cristo. Ele se fez pecado no nosso lugar. O pecado que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dele, eu e você somos livres, somos sarados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Por isso nós vamos ter um momento de confissão agora. Você pode se ajoelhar e vamos derramando o nosso coração. Se você pode, é claro que você vai se ajoelhar, mas nós temos aqui um momento de confissão. Quem sabe o Espírito Santo de Deus está trazendo agora à memória um pecado que precisa ser agora confessado. É necessário mudança. É necessário pedirmos perdão pelos pecados da nação também, da idolatria, das falcatruas, dos conchavos, da roubalheira. Mas é preciso que nós olhemos para nós mesmos. Que se o povo do Senhor se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor vem e sara a terra. O que precisa ser confessado agora? O que precisa ser confessado agora? Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós temos pecado contra Ti, Senhor. Tantas vezes temos ido pelo caminho do coração enrijecido, cauterizado. Nós clamamos: não nos repreenda, Senhor, na Tua ira, nem nos castigues no Teu furor. Cravam-se em nós as Tuas setas e a Tua mão recai sobre nós. Não há parte sã na nossa casa ou na nossa carne por causa da Tua indignação. Não há saúde nos nossos ossos por causa do nosso pecado. Eles se elevam acima da nossa cabeça. São iniquidades, são fardos pesados e têm excedido as nossas forças. Senhor, qual feridas infectas e purulentas, assim se tornam as chagas. As nossas atitudes muitas vezes são loucura, e nós nos sentimos encurvados, sobremodo abatido, como alguém que anda de luto o dia todo. Ardem os nossos lombos e já não há parte sã na nossa carne. Mas nós estamos aqui, Senhor, em aflição, mas também quebrantados. Ouve o nosso gemido, desassossego do nosso coração. Nós estamos colocando na Tua presença, Senhor, todos os nossos desejos, a nossa ansiedade, a nossa luta não Te é oculta. Embora bata excitado o coração, tantas vezes nos faltam forças, faltam luz aos nossos olhos. Senhor, é exemplo de Jó, tantas vezes amigos, companheiros se afastam da nossa praga, e até parentes ficam de longe. Há quem armam ciladas contra nós, tramam contra a nossa vida. Muitas vezes fazem o que é mal, coisas perniciosas. Imaginam um engano para a nossa vida. Livra-nos, Senhor, desse tipo de governo, de liderança. E purifica-nos, Senhor. Confessamos a nossa iniquidade e pedimos que o Senhor apresse em socorrer, Senhor, salvação nossa. Ouve cada oração que foi apresentada diante de Ti em confissão agora. Purifica-nos, Senhor, e que nada possa barrar a nossa comunhão contigo. Levanta o Teu povo em ousadia, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.